Bora lá, né? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo. Hoje a gente vai falar sobre racismo, um tema super importante que a igreja discuta também, né? A gente vai estar hoje com o Ronan para falar um pouco mais sobre isso. E acho que é isso. Ronan, pode se apresentar e levar aí. Beleza. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui, conhecer vocês e poder compartilhar um pouco sobre esse tema, né, racismo. E antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né, o convite do Bruno e a toda a galera que está aqui. Também estou vendo aqui o Jonathan, que é um cara que eu conheço. Mas eu gostaria de, assim, saber, vocês podem escrever no chat, né, o quanto vocês estão conectados com o tema, né, sobre racismo. Então, vocês podem colocar aí, tipo, nível de conhecimento básico, intermediário ou avançado sobre a temática do racismo, que aí eu já fico mais ligado. Então, tá bom. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai caminhando e, conforme for, vocês podem também trazer provocações, como vocês podem trazer dúvidas e podem trazer falas também, acho que é importante, né? Jonathan já passou por aqui, já falou muita coisa pertinente e já agradeço por ter dado aí esse primeiro chute e a gente vai dar o segundo chute, né? Então, a gente está falando aqui sobre o racismo à brasileira. Um amigo meu me convidou para falar numa escola, na escola que ele dá aula, e ele trouxe esse tema. Eu falei, cara, vou adotar. Porque a gente tem uma noção de racismo e a gente gosta de resolver o problema do racismo, a gente gosta de tocar no assunto do racismo, muito numa perspectiva americana, né? Numa perspectiva que não é nossa, porque a gente não é estadunidense, a gente é brasileiro, então a gente precisa olhar a situação a partir do nosso solo. A partir do que o Jonathan falou, né, na experiência dele como quilombola e tudo aquilo que atravessa a sua vida, a gente consegue também já estar ambientado nesse sentido. Não sei se todos que estão aqui estavam no dia. Mas vamos tocar nesse assunto do racismo brasileiro. Eu gosto de tratar o assunto a partir de um ponto de partida. Porque o que acontece? Quando nós falamos sobre qualquer assunto, quando nós tocamos em qualquer ponto, nós temos um olhar para essa situação que é pessoal. Ainda que a gente tenha dificuldade de reconhecer, é um olhar pessoal, porque nós temos um ponto de partida. A gente parte de algum lugar, a gente tem uma história e a gente consegue, de alguma maneira, a partir dessa história, trazer a nossa narrativa própria, né, do assunto. E aí isso traz tanta dificuldade para a gente, porque cada um de nós, aqui no Brasil especificamente, porque cada um de nós tem uma história muito heterogênea. A nossa história ela não tem um caminho só. Ela não tem uma direção só. As nossas histórias são muito heterogêneas no Brasil. Eu quero convocar vocês a anotar essas 3 perguntas aí. Qual é o seu ponto de partida, de onde você vem e quem é você? Vocês vão ter 5 minutos para, em grupos de 2 a 3 pessoas, compartilharem isso. E isso é fundamental, que para a gente entender e falar sobre o racismo, a gente saiba ouvir o outro. Então, o Bruno ele vai dividir automaticamente e, a partir dessa divisão automática, vocês vão aí interagir e espero que seja uma boa troca. Então, acreditou que vocês já deu para compartilhar aí alguma coisa, ainda que tenha cortado. E aí eu quero ouvir vocês. Uma pessoa de cada grupo vai falar para que a gente possa ouvir como foi essa experiência aí. Minha dupla foi o Matheus. Matheus se entende como homem negro também, assim como eu. A gente tem mais ou menos a história parecida, assim. Um dos pais branco e o outro negro. E aí nascemos afrobeges. E aí a nossa construção enquanto se reconhecer como pessoas negras foi parecida também, por essa questão de ter a pele clara e aí nem sempre ser enxergado como negro pela sociedade, mas também não ser enxergado como branco e tá ali nesse limbo ali no meio. Foi basicamente isso, assim, ele estuda teologia negra e a gente ficou conversando um pouco sobre esse assunto, foi isso. Bom, eu amei meu grupo, tinha a Annelise, bom, histórias totalmente diferentes, acho que não bateu muito uma, tinha uma história, outra, mas foi uma troca muito boa, principalmente a da Annelise, que é uma mulher negra que trabalha num hospital particular, que outras pessoas veem ela como um lugar de privilégio, de destaque. É um choque, não só para as pessoas, como até mesmo para mim, porque é uma forma de representatividade. E eu estava contando para ela a forma que eu lido com os meus problemas diários. Falando para ela que qualquer dia desse eu pego num facão e vou matar uns fazendeiros. Tô zoando, gente, sou cristão. Então, meu grupo foi com a Fernanda e com a Ana Beatriz. Apesar de
eu e a Fernanda somos pessoas negras, né? A gente tem um pensamento um pouco diferente sobre privilégios e realmente o nosso ponto de partida é diferente, como o da Ana também, né? E a gente pode identificar isso de quem nós éramos, quem nós somos, né? Considerando esse ponto de partida. Eu acho que é bem isso, são 3 pessoas diferentes, assim, apesar das semelhanças também. A gente se reuniu, a Patrícia, Jefferson e o Guto. Patrícia de Salvador, professora na rede particular e também na faculdade. É mãe e está no processo de transição, assim, questão de se aceitar a sua identidade, assim, como negro e tudo mais. Na verdade, eu também estou nessa de me aceitar como negro. Enfim, no nosso grupo tínhamos 2 negros e um que se considerava branco e, de certa forma, privilegiado. Enfim, eu acho que na questão do ponto de partida, um nível, acho que intermediário. Gente, desculpa, mas é isso aí. No meu grupo, eu sou o Pedro, né? No meu grupo tava eu, o Bruno e a Kettler. Nós 3 nos consideramos brancos, e somos, de fato, né? E, tipo, nós sabemos que existe o racismo, né? Nós vemos que existe e nós reconhecemos nossos privilégios, de certa forma. E nós 3 nascemos em igreja cristã, nós crescemos dessa forma. E é isso. Acho que é isso. Oi, gente. Então, minha dupla foi a Luana. Foi uma conversa super legal, mas eu acho que a gente confundiu um pouco o lance das perguntas. Não entendi muito bem a pergunta qual é o seu ponto de partida, mas a gente acabou concordando que o nosso ponto de partida, independente das realidades diferentes, como quem nós somos filhas amadas, assim como todos vocês. E nosso ponto de partida, no final das contas, nossa identidade é baseada, assim, na palavra. Eu acho que não era essa a pergunta, não sei, gente, eu me confundi mesmo, real. Mas foi uma conversa muito proveitosa, ela é psicóloga formada, e eu estou no início ainda de uma carreira aí e ela tá usando a carreira dela para servir em missões, e é isso. Malu, acho que vocês tocaram num ponto muito importante, porque eu não sei se todos que estão aqui são cristãos, mas é algo que une a gente, né? E aí isso também faz muita diferença da gente entender o racismo. Nossos pontos de partida são diferentes. A gente não parte do mesmo lugar, como eu falei. Então, nessa conversa, a gente consegue perceber, né, na conversa com o outro, que ainda que a gente tenha semelhanças, a gente vai ter diferenças. Então, essas diferenças vão também fazer parte de como a gente olha o mundo. A Malu falou sobre essa questão de sermos filhos amados. E é uma forma como a gente olha o mundo. Nessa semana, teve uma resposta lá que eu dei no Twitter sobre um outro tweet falando sobre essa questão de um olhar, né, cristão para essa questão do Bolsonaro. E nós temos um olhar cristão, um olhar bíblico, enquanto outras pessoas têm outros olhares. E dentro desse próprio olhar cristão existem diversos olhares cristãos, porque são olhares de pessoas que interpretam aquilo que leem, né? E a Bíblia é um livro de fé, mas é um livro que a gente interpreta a partir do nosso ponto de partida, a partir das nossas experiências, e elas são diferentes. A experiência que eu tenho no Rio de Janeiro é diferente da experiência que você tem na região que você mora, no estado que você mora. Independente de qual for o estado, vai ser diferente. Tudo, né, que acontece de alguma maneira na nossa vida é diferente, ainda que seja a mesma cena. Nem todos já começam a vida dilacerados. Se você participou de um grupo com alguma pessoa negra, com um homem negro, com uma mulher negra, você vai perceber que nós já começamos a vida dilacerada. A gente já começa quebrado, a gente já começa partido. Há um livro da Neuza Santos Souza, que é o Tornar-se Negro, que ela fala sobre isso, que a gente não nasce entendendo que nós somos negros. Nós nascemos entendendo que nós somos alguma coisa e que essa coisa, né, essa pessoa que nós somos, que nem sempre é reconhecidamente uma pessoa, ela é subalternizada. Por que isso acontece? Vamos para o próximo. Interseccionalidade. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre isso, podem colocar aí no chat, mas a interseccionalidade é um termo, né, estudado pelo movimento feminista, né, por sociólogas feministas, e nos ajuda, de alguma maneira, a entender a luta antirracista também. Por quê? Estou pegando aqui 3 coisas, né? A gente poderia botar aqui gênero, raça, classe, religião, territorialidade, que é onde a gente nasce, né, onde a gente vive, mas eu quero falar aqui de gênero, raça e classe, que é algo que
tem sido mais falado nesse lance da interseccionalidade. A interseccionalidade nada mais é do que você pegar características sociais, né, classificações sociais e juntar, né, e casar para que você possa tratar dessas situações, dessas problemáticas que envolvem essas classificações sociais. Então, você tem o gênero, por exemplo, que o homem ele está acima da mulher estruturalmente falando. Você tem a raça em que o branco ele está acima do negro estruturalmente falando. E a classe em que o rico está acima do pobre estruturalmente falando. Se a gente tem gente acima, a gente tem gente abaixo. Então, a mulher está abaixo do homem, o negro está abaixo do branco, o pobre está abaixo do rico. Então, a gente sempre fala de cima para baixo, mas não fala de baixo para cima. O pessoal brinca, né, com a música das meninas, que é do Bom 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 Bom, e que o de cima sobe e o de baixo desce. É uma música simples, é uma música usada, né, para uma diversão de dança, etc. e tal, mas ela fala algo que é isso aí. A gente vive essa manutenção de privilégios, porque você está acima é um privilégio. Você está acima você está no lugar de poder. E quando a gente está num lugar de poder, esse lugar de poder ele nos dá um privilégio, ele nos dá o domínio, ele nos dá o domínio da fala, ele nos dá o domínio da narrativa, ele nos dá o domínio de tudo que acontece na sociedade. E é nisso que a gente constrói uma sociedade racista. Pode passar, Bruno? Pode passar esses 3 aí, porque eu já estou sabendo que o Jonathan já falou sobre isso, que nem todo racismo é com a negritude, vocês já estão cientes disso, e aí a gente vai para o racismo. Eu trago aqui a ideia do Silvio Almeida, que ele fala sobre o racismo estrutural, o racismo individualista e o racismo institucional. Então, o que é o racismo? Antes disso, a gente precisa falar sobre raça. O conceito de raça é um conceito que é reforçado no iluminismo, né, a partir do iluminismo no final do século XVII, início do século XVIII, mas lá no século XV, XVI, é utilizado esse olhar para que a gente possa, para que a branquitude, né, aqueles que saíram lá da Europa para dominar outros territórios, pudessem se sobrepor a essas nações, a esses territórios que eles tentaram ali invadir, todas as etnias que faziam parte disso. Mas, enfim. Então, a partir disso, a gente tem uma estrutura social que é construída por uma questão, antes de ser racial, uma questão econômica. Eles não se colocam, né, nesses territórios por uma questão de raça. Eles não pensam, eles são mais escuros do que eu, vou dominar. Não. Eu quero chegar naquele território, eu quero conquistar aquele território, eu preciso utilizar ferramentas para conquistar aquele território. E uma das ferramentas é diminuir as pessoas que são diferentes deles, né, de características diferentes. Então, você tem, em todos os continentes que foram afetados por esse domínio europeu, você tem esse demérito das características, né, dos fenótipos e das culturas diferentes dessa galera. Então, aí você começa a história do racismo. Aí você começa a esse demérito, né, de pessoas que são diferentes das características desse povo que está na supremacia, né, que está no lugar da supremacia. Então, a gente tem o início do racismo aí. Quando a gente olha a escravidão nas nações antigas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente não tem ali um olhar racista, porque a escravidão não era pela raça, era uma escravidão por questões econômicas. Então, a partir do século XV e XVI, você tem essa evolução, né, que na verdade é uma involução, é um demérito que acontece da questão racista. Então, você tem aí, mais perto do século XVII, século XVIII, uma gama de políticas eugenistas e a ciência, ela serve ao racismo. Então, você tem esse olhar da ciência, né? Você tem, por exemplo, aquilo que a gente vê do homem que vem do macaco, né? Então é você colocar o homem negro como animalesco. Há algumas pesquisas que falam do tamanho do cérebro do homem negro, que acaba sendo diferente do homem branco. Então, tudo isso vai sendo uma série de questões e uma série de
de coisas, né, de conhecimento que são utilizados para o demérito da pessoa preta, né, para o demérito do povo negro. Então, nisso você tem o racismo, no Brasil especificamente, em outros povos também. Mas o que é o racismo, né? O racismo é um sistema, como eu costumo falar, como o próprio Silvio Almeida fala, e o racismo também é um diabolos, né? O racismo ele é diabólico, ele é um inimigo. Então, ele traz aqui a ideia de que você está distante da imagem de Deus, você está distante daquilo que o Senhor é, né, para nós e daquilo que o Senhor idealizou para a sua criação, porque nós somos todos criação divina. Então, quando você olha o racismo, quando você vê o racismo, esse racismo ele ataca diretamente nessa questão. Então, o racismo é um sistema que a nossa sociedade, como eu falei, ela foi construída baseada nessa série de epistemologias que a gente fala, né? Nessa série de tratados, nessa série de conhecimentos que se juntam em favor de um grupo, né? E esse grupo é o grupo branco. E o racismo é um diabolos. Além disso, o racismo é pecado, como a gente já tem visto aí falar nesse último mês. O racismo ele é estrutural de que maneira? A nossa sociedade, como ela está colocando uma pessoa aí no demérito, como ela está colocando um grupo de pessoas em demérito, né, ela é estruturada nesse demérito. Então, quando a gente está fazendo um demérito a alguém, a gente está privilegiando outra pessoa. E essa é a estrutura que a nossa sociedade ela é criada. A gente não é criada numa sociedade igual. A gente não é criada numa sociedade em que nós não somos criados numa sociedade em que todas as pessoas têm as mesmas oportunidades. Cada pessoa tem um ponto de partida, como a gente viu. Então, o racismo ele é estrutural nesse sentido. O racismo institucional, como a sociedade ela tem essa base, né? Eu até falei mais cedo sobre isso. Por exemplo, tem esse lápis aqui que minha mãe deu de Paraty. Esse lápis tem uma base, tá vendo? Então, aqui está a estrutura dele, né? É aquilo que o baseia. Ele foi construído a partir daqui para que ele é apoiado a partir daqui. Então, se eu tiro essa base, o lápis ele vai acabar não tendo uma base e ele vai se destruir. Então, a base que é o racismo, né? A base, a estrutura da sociedade que é racista, então racismo estrutural. E aí você tem a construção de diversos lados aqui, né? Que são as instituições que o compõem. Aí tem o racismo institucional. O que eu quero dizer com isso? Que toda a estrutura, toda a instituição que faz parte da nossa estrutura social, ela é racista. Por quê? Porque a nossa sociedade ela se construiu nesse lugar que não tem acesso igual a todas as pessoas. Então, como que a gente caracteriza isso? Racismo institucional, a gente pode ver, por exemplo, quando você tem o mesmo currículo que uma pessoa branca, você negro, e aí essa pessoa branca ela vai ser escolhida para uma vaga e você não. Por quê? Qual é a diferença do seu currículo para o currículo dela, né? Qual é a diferença da sua vivência para a vivência dela? Quando a gente olha para as nossas igrejas e a gente vê a maioria dos teólogos sendo teólogos brancos, a maioria dos pastores sendo pastores brancos, as pessoas de sucesso sendo pessoas brancas, aí você vê a instituição fazendo essa manutenção e não quebrando as narrativas. Quando a gente se vê, né, você consegue se ver nos comerciais de televisão, há quanto tempo você consegue se ver nesses comerciais de televisão? Então, tudo isso é uma dinâmica das instituições, né, das instituições que fazem parte da nossa estrutura, e aí constitui o racismo institucional. E aí tem racismo individualista, que é aquele direto, né? Quando chamam a gente de macaco, quando falam que o nosso cabelo é duro, né? Quando comparam ele a um bombril, a uma vassoura, quando a gente é perseguido em shopping, quando a gente não é atendido nas lojas. Então, tudo isso é um racismo que vai direto, é um racismo individual ou individualista. Então, essas três questões, a gente poderia falar de outros tipos de racismo, como o racismo religioso, o racismo ambiental, né? O racismo religioso a gente vê, né? Então, você tem um demérito a partir das religiões de matrizes africanas. O racismo ambiental, você tem aí, por exemplo, uma coisa que é muito do nosso tempo, falar sobre racismo ambiental. Covid, né? Como que a gente fala para as pessoas ficarem em casa e se cuidarem, né? Ficarem isoladas, se
as pessoas negras, em sua maioria no nosso país, moram num cubículo, né? Moram nas favelas, e as favelas têm os seus, muitos, né? Não todos, mas têm os seus barracos e têm as suas casas minúsculas. Eu tenho que ficar isolado em casa se eu estou com Covid, mas como se eu moro com 8 pessoas e eu vou ficar isolado de que maneira? Então, tudo isso é um privilégio, e isso é um processo de racismo ambiental, porque o ambiente, né? A forma como a gente se organiza nesse ambiente, a forma como nós temos esse espaço físico e nos relacionamos com esse espaço físico, ela privilegia uns e coloca em demérito outros. Antes de falar do racismo em contexto brasileiro, acho que é importante também a gente pontuar a diferença entre preconceito, discriminação e racismo. O preconceito de uma maneira muito prática, é você olhar para uma pessoa e você já ter um pré-julgamento a partir daquilo que ela te apresenta. A discriminação é, além de você ter esse olhar, você colocar essa pessoa de lado, você colocar essa pessoa em demérito, né? Você colocar essa pessoa num lugar abaixo ou num lugar mais distante do que as outras pessoas. E o racismo é tudo isso que eu falei. Então, quando você fala sobre preconceito racial, é você olhar para uma pessoa negra e você já pensar, por exemplo, um homem negro em cima de uma moto. Você vai ter o preconceito já achando que ele é um bandido. Pelo menos no Rio de Janeiro é assim. Quando você fala da discriminação racial, é você colocar essa pessoa de lado por ela ser negra. Então, um exemplo aí nos nossos grupos de dança das igrejas, né? As meninas querem fazer um penteado X, mas as meninas negras não vão conseguir fazer esse penteado X. Então, aí você tem uma discriminação racial, porque aquilo que é apresentado, né, das suas características físicas, né, que são a raça, como a gente conceitua a raça, né? Pelos fenótipos, pelas características físicas e também pela cultura. Então, quando você não se encaixa nesse padrão que é colocado, e quando as pessoas não querem também te abraçar nesse sentido, eu nem digo que as pessoas têm que ficar abraçando a gente como se a gente fosse coitado, mas sim que haja um acesso ali igual, né, para todas as pessoas. Então, quando isso não acontece, acontece essa discriminação que a gente está falando aqui. E aí a gente vai para o racismo em contexto brasileiro. Eu já falei um pouco sobre isso, então eu quero ler com vocês. Na verdade, eu quero pedir um voluntário ou uma voluntária para ler esse diálogo que vem a seguir. É um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Escuta aqui, ó, crioulo. O que foi? Você andou dizendo por aí que no Brasil existe racismo. E não existe? Isso é negrice sua. E eu que sempre te considerei um negro de alma branca. Não adianta. Negro quando não faz na entrada, mas aqui existe racismo. Existe nada. Você tem toda a liberdade, tem tudo o que gosta. Tem carnaval, tem futebol, tem melancia. E emprego é o que não falta. Lá em casa, por exemplo, estão precisando de empregado para ser lixeiro, para abrir um buraco, ninguém se habilita. Agora, para uma cachaçinha em um baile, estão sempre prontos, raça de safados, e ainda se queixam. Eu insisto, aqui não tem racismo. Então prova, Beisola, prova. Eu alguma vez te virei a cara? Naquela vez que te encontrei conversando com a minha irmã, não te pedi com toda a educação que não aparecesse mais na nossa rua? Hein, Tição? Quem apanhou de toda a família foi a minha irmã. Vai dizer que nós temos preconceito contra branco? Não, mas eu expliquei lá em casa que você não fez por mal, que não tinha confundido a menina com alguma empregadozinha de cabelo ruim, que foi só um engano porque negro é burro mesmo. Fui teu amigão. Isso é racismo? Eu sei, mas onde é que está o racismo então? Fala, macaco. É que outro dia eu quis entrar de sócio num clube e não me deixaram. Bom, mas espera um pouquinho, aí também já é demais. Vocês não têm clube de vocês? Vão querendo entrar nos nossos também? Espera um pouquinho. Mas isso é racismo. Racismo coisa nenhuma. Racismo é quando a gente faz diferença entre as pessoas por causa da cor da pele, como nos Estados Unidos. É uma coisa completamente diferente. Nós estamos falando do Crioléu começar a frequentar o clube de branco, assim, sem mais nem menos, nadar na mesma piscina e tudo. Sim, mas não, senhor. Eu, por acaso, quero entrar no clube de vocês? Deus me livre. Pois é, mas não, tenha paciência. Eu não faço diferença entre negro e branco. Para mim é tudo igual. Agora, eles lá e eu aqui. Quer dizer, há um limite. Pois então, você precisa aprender qual é o seu lugar, só isso. Mas, e digo mais, é por isso que não existe racismo no Brasil. Porque aqui o negro conhece o lugar dele. Mas enquanto o negro conhecer o lugar dele, nunca vai haver racismo no Brasil, está entendendo? Nunca. Aqui existe o diálogo. Sim, mas... E agora chega, você está ficando impertinente. Bate um samba aí que é isso que tu faz bem. Qual é o lugar do negro no Brasil? Qual é o lugar que você acha que o negro tem no Brasil? Né? Que lugar é esse que você vê
o negro hoje? Quais são os lugares que você vê a presença negra? Quais são os lugares que você vê a ausência negra? É muito importante que a gente entenda que o lugar que o negro tem no Brasil, ele tem a ver com a nossa história. Quando a gente estava ali no século XVIII, século XIX, os movimentos abolicionistas, né, emergiram de tal maneira, porque a gente tem essa narrativa de que o negro ele aceitou ser escravizado, e é importante a gente falar escravizado e não ser escravo, porque quando a gente fala ser escravo, parece que o negro ele tem essa condição eterna de ser escravo, né? Como se fosse algo inerente a ele. Mas quando a gente fala de ser escravizado, é porque um dia ele foi escravizado e não mais precisou ser, né? Não mais foi escravizado nesse sentido, não foi colocado nessa situação animalística. Então, quando o negro ele estava naquela situação de escravizado, no final do século XVII, XVIII, XIX, houve esse emergir do movimento abolicionista, e aí a gente chega em 1889, que é a abolição da escravatura, quando, na verdade, a princesa Isabel apenas assinou algo e ainda tinha um sentido econômico, né? Um olhar econômico. Olha aí, mais uma vez, a questão econômica batendo a nossa porta, decidindo as nossas vidas. Então, depois disso, você não tem uma política que inclua o negro como um ser social. E aí o negro ele nasce não sendo, como eu já falei. Ele não consegue se enxergar como um ser que tem os seus direitos, né? Todos os seus direitos adquiridos e todos os seus direitos exercidos como cidadão, como gente. E então você tem uma série de decretos, uma série de leis que não protegem o negro, pelo contrário, só empurram o negro para cada vez mais longe de ser um ser humano. A escola pública, por exemplo, era privilégio de pessoas brancas e depois ela se torna um espaço de pessoas majoritariamente negras, depois de muitos processos. Mas dentro daquilo que eu já falei da questão da ciência, né, do olhar biológico, você tem aqui Sueli Carneiro, ela cita o Joaquim Nabuco, porque ele fala das consequências, né, da escravidão e pontua duas dificuldades. Primeiro é o mito da democracia racial. A gente cresce pensando que o nosso país é miscigenado, é bonito, né, e isso, que lindo, temos muitas cores. Temos muitas cores, só se isso é produto de estupro, isso é produto de uma política que tentava apagar as nossas vidas. A ideia era que as mulheres negras fossem estrupadas, os homens negros fossem utilizados também para uma hipersexualização do corpo, só serviam para o corpo, né, para essa utilização desse corpo como se fosse um objeto. E aí a tentativa de apagamento, porque eles acreditavam que a genética branca era mais favorável do que a genética negra, né? E aí a gente coloca também a genética indígena, onde a gente tem esses grupos, né, sendo colocados como grupos animalescos, como grupos que não pensam, como grupos que não são seres humanos. Então, você tem essa política, só que o que acontece? A gente chega a 56,1% de negros no Brasil. No lugar de sumir, nós nos multiplicamos, nós chegamos, aí a gente constrói a negritude. Se antes o termo negro ele era algo colocado como depreciativo, hoje nós ressignificamos a negritude e o ser negro ele se torna algo muito potente para a gente. O termo negro, há não uma disputa, mas há aí uma série de opiniões sobre isso, mas falando de uma maneira bem acadêmica, né? O termo negro ele é utilizado pelo IBGE, para juntar pretos e pardos. Se você se entende como uma pessoa parda ou se você se entende como uma pessoa preta, você está dentro desse grupo de pessoas negras no nosso país. Então, você está dentro desse 56,1%. É uma estratégia do IBGE. Há algumas pessoas que têm uma problemática com essa questão do pardo, mas ainda é utilizado por conta disso, por uma questão epistêmica e pesquisa, né, estatística. E aí a gente vai para esse processo. Durante esse processo, a gente não tem uma lei que protege o negro. A gente bate, então, na questão das cotas e a gente bate numa questão... Primeiro é legal a gente falar que as cotas, né, elas surgem lá na Índia. Elas surgem na Índia no século XX, se eu não me engano, nos anos 60, nos anos 50, 1950. O sistema de cotas é o primeiro sistema de cotas mundial. E aí lá a ideia... Lembra do Dalit, né? Não sei quem está aqui familiarizado com a cultura. Quem viu o Caminho das Índias sabe o que a gente está falando, né? Se a pessoa é noveleira. Então, ali, aqueles que... Como o sistema de
de sistema social da Índia é colocado em castas, então as castas, né, os Dalits, que são como se fossem os negros aqui, porque eles são colocados de lado, eles são colocados em demérito, eles são colocados totalmente, só que ainda é pior porque eles são realmente rechaçados de uma maneira assim eterna. Aqui a gente está tendo essa possibilidade de um resgate e eles também têm os corres deles lá. Então, lá em 1950, houve essa possibilidade do sistema de cotas para os Dalits. E aqui no Brasil, a primeira política de cotas, né, é a Lei do Boi. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. Em 1968, a Lei do Boi ela é uma lei que protege os filhos de fazendeiros a terem acesso às universidades públicas. Qual é o problema dessa lei? Primeiro, é uma lei que ela acaba nos anos 80, ela cumpre o seu papel, então é uma lei temporária, assim como a cota racial, né, a cota para negros e indígenas, ela tem uma intenção temporária, mas naquele momento, nessa lei do boi, ela afeta a vida, ela privilegia majoritariamente os filhos de fazendeiros brancos. A galera que vem lá do interior, que são os negros, eles acabam não tendo tanta ajuda, né? Não queria usar a palavra ajuda, mas não tem tanto suporte para essa lei, porque essa lei privilegia quem tem, essa lei privilegia aqueles que têm acesso ao ensino, ao conhecimento, e aí acesso por conta disso, o acesso financeiro, né? Por conta do acesso financeiro tem esse alcance, e aí ela não resolve o problema que deveria resolver. Mas ela cumpre seu papel e pronto, acabou a lei. Em 1989, a gente tem a lei do racismo, né? A gente tem uma lei aí que constitui, né, o que é racismo no Brasil, é a Lei 7.716. E essa lei ela traz uma pena, né, nesse código de 1 a 3 anos passiva de multa. Então, você não vai cumprir, porque você pode pagar uma multa e está tudo bem se você cometer o racismo, né? Se você produzir o racismo. E aí, mais à frente, a gente tem a lei da injúria racial, que a lei, perdi o número aqui, mas ela é de 1 a 5 anos. Ela é um código de 1 a 5 anos, o artigo 3, código 140. Esse sim é o código 140. De 1 a 5 anos, e essa lei, ela não tem multa, né? Então ela acaba sendo a lei mais utilizada, vamos dizer assim, nesse tempo, mas ainda assim é muito difícil. Como é que você vai comprovar que você sofreu racismo, que você foi atacado por uma pessoa racista, que você foi atacado por uma estrutura racista, se o nosso sistema é racista, se o nosso sistema judiciário, se as nossas instituições são racistas, se nós fomos criados numa sociedade que não enxerga o racismo. Então, é muito difícil aplicar essa lei, é um desafio aí para o jurista. E aí, mais à frente, a gente fala sobre a lei de cotas. A lei de cotas ela é de 2012, para universidades públicas, né? Mas ela também está atrelada, eu gosto de atrelar ela ao estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira, a lei de 96, de 2003, de 2008, chega em 2012, mas em 2010 tem o Estatuto da Igualdade Racial. Então, essa série de leis que a gente tem aqui, vocês podem dar um Google e pesquisar, lerem essas leis. Inclusive, você tem o Estatuto da Igualdade Racial, que eu vou mostrar no final, que é muito bom que a gente tenha acesso a isso, a essa informação. E essas leis são tentativas, né, políticas públicas de um resgate histórico, né, o que a gente gosta de falar dessa não é compensação histórica, né? Eu perdi o termo aqui agora, e se alguém lembrar e pode colocar, não tem problema não, mas é importante, né, dessa compensação, desse resgate, dessa reparação histórica, porque, como eu falei lá atrás, nós fomos dilacerados. Então, a gente está quebrado, a gente está cortado, a gente nasce cortado. Eu penso como a minha filha, eu fico pensando, por exemplo, naquela imagem que a gente viu do Black Lives Matter, aquela menininha que viralizou, com aquele olhar de ódio, sabe? Eu fico pensando que eu não quero isso para minha filha, porque eu não quero que ela nasça já tendo que lutar, já tendo que estar cansada tão cedo. A gente precisa de novas narrativas, né? E a gente está aqui faz parte disso, a gente saber, a gente conhecer, a gente trocar essa ideia, para que a gente possa ter cada vez mais novos olhares e novas narrativas, e a gente já vai falar sobre isso.
Pode passar, por favor, Bruno? Sobre o texto, acabei não falando sobre o texto, mas esse texto ele mostra um pouquinho de cada fala que a gente vê e você percebe que a pessoa branca ela está sempre atropelando a fala da pessoa negra, está dizendo que existe racismo no Brasil e isso é algo muito comum, em especial nas nossas igrejas, onde muitas pessoas acreditam que o racismo não existe no Brasil. E aí, falando de igreja, a gente vê algumas teologias que fundamentaram a escravidão negra no Brasil e no mundo. A doutrina da guerra justa, que é a escravidão como preservação da vida, como um dom de Deus. Então, assim, eu não vou te matar, não. Eu vou te escravizar, porque eu poderia te matar, já que eu vou chegar no teu território, conquistar a sua terra, eu poderia te matar, como foi visto lá no Antigo Testamento. Mas, então, eu vou preservar a sua vida, porque a vida é dom de Deus, né? Então, era mais ou menos essa fala que se tinha. E aí tem o segundo slide, que fala sobre algumas doutrinas que são mais conhecidas, que é a maldição divina, né? Então, você tem a escravidão como fruto do pecado, e aí você olha a justificação da escravidão ampla, né, como um castigo divino. Se eu tenho pecado, então eu posso ser escravizado porque eu já sou escravo do pecado, né? O pecado ele já me escraviza, o pecado ele já me coloca como uma condição. Mas é engraçado que essa escravidão ampla ela não atinge o povo branco, ela atinge qualquer povo menos o povo branco. Então olha aí a manutenção, né, e a teologia sendo usada como uma ferramenta de domínio, de poder e de exclusão do céu, de exclusão desses seres, né, de cores mais retintas, de traços diferentes. Então, tudo isso acontece com essa maldição divina, a escravidão como fruto do pecado. Há também a maldição colocada como os descendentes de Caim, os africanos. Isso é muito louco, porque fala que a marca é da cor da pele. Então, aí tem uma fundamentação muito forte do racismo, porque você olha para a pele preta e vê sujeira, né? Aí a gente lembra do livro Sem Palavras, a gente lembra de uma série de situações, já falaram aqui a questão da peça da igreja, das peças da igreja, de como o negativo, de como o depreciativo é a pessoa negra e o positivo, o clarinho, o celeste é a pessoa branca. Então, tudo começa aí, ó, descendentes de Caim, que foi o primeiro homicida, né? Então, ele é um homicida, ele é digno do inferno, ele é digno de ser escorraçado, assim como outros personagens colocados como vilões, né? Quando, na verdade, o olhar do nosso Deus é totalmente diferente. E aí você tem a maldição de Cã, talvez a mais conhecida dessas três, por conta do episódio do pai dele, né? É o episódio que ele ali tem o encontro com seu pai, depois de tudo o que acontece, do dilúvio, etc. Então, tudo isso é colocado como a maldição de Cã é colocada como se Cã ele vai para o território africano e aí aquele território se torna maldito. Gente, essa é a situação atual do negro no Brasil, olhando para dados tristes, né? Como eu falei, 56,1% da nossa população é de pretos e pardos, eu tenho que trocar isso aí. E a gente tem uma série de dados. Eu gostaria que vocês lessem esses dados e que vocês refletissem. Eu não vou ler, eu quero que vocês leiam no silêncio de vocês. Vou dar alguns minutinhos para vocês lerem. Eu gostaria de ouvir duas pessoas que falassem, de repente, um menino e uma menina que falassem sobre que sentimentos você tem a partir desses dados. O que você sente lendo esses dados? Eu tenho acompanhado muito esses dados principalmente de Covid. E tenho ficado muito atordoado, tanto é que eu não tenho dormido de jeito nenhum, porque é muito agoniante ver pessoas morrendo, porque primeiramente por conta da sua cor, né? E eu participo de grupos de sociedades e tal, essas coisas, e a gente tem visto muito isso, que a população negra, a população indígena, a população quilombola, eles são uma grande porcentagem de mortes por Covid-19, enquanto os brancos estão lá vivendo, estão lá saindo, estão lá pedindo reabertura de comércio. E foi como um amigo meu disse, ele é sociólogo, ele falou que enquanto os brancos estavam morrendo, estava tudo fechado, estava toda aquela mobilização, vamos se proteger do Covid, vamos lutar contra o vírus. Quando a doença foi para os mais pobres, quando ela atingiu os mais necessitados, eles falaram, tá bom, já acabou nossa cota, agora vamos abrir tudo e deixa a eugenia fazer o papel dela, que agora a gente está protegido, porque os nossos hospitais particulares eles já não estão mais lotados, eles já estão com um espaço mais amplo para a gente, deixa que os pretos, os índios, os quilombolas, as comunidades tradicionais se virem para lutar contra esse vírus. Tanto é que temos políticos que não ajudam para combater esse vírus. E é triste. Eu mesmo perdi já 2 amigas pro Covid, 2 amigas negras. Já perdi, acho que já
perdi a conta de quantos indígenas já morreu. Eu não acompanho mais, eu não consigo mais acompanhar a morte, porque, por incrível que pareça, tem me atordoado muito, muito, muito forte. Tanto é que eu não tenho dormido mais direito no meu quarto, eu vou dormir lá para as 5, 6 horas da manhã, porque todo dia é um pesadelo diferente em relação a essas mortes, porque a gente lembra, é uma ancestralidade que está sendo perdida, é uma vida que está sendo perdida, não só para o Covid, mas também aquela história, né? Uma alma, quando ela não é perdida em Cristo, Deus, ele se entristece. E eu fico triste quando a alma se perde e não é em Cristo, porque quando alguém morre em Cristo, a gente até fica feliz, a gente sabe que ele tem uma segurança em Deus. Mas e quando não morre em Cristo? Para onde vai? A gente sabe, né? A gente tem esse entendimento. Obrigado, Jonathan, por compartilhar aí suas angústias, né? É importante a gente ouvir essa fala. Uma menina para poder compartilhar quais foram os sentimentos? Pode ser eu? Vai, Annelise. Então, quando eu li, o que me veio à mente é que não basta só eu fazer parte de um número diferente, mas eu preciso levar outros comigo, assim. Então, me veio muito forte uma questão de comunidade, sabe? De que é legal, eu tenho uma faculdade, tenho pós, né? Tô lutando para ter um salário melhor do que o que tá ali, que é ridículo, assim, não dá para viver com aquilo. Mas não basta eu, não basta quem é da minha família. Acho que me veio um senso de que se os outros não olham para os nossos, a gente tem que olhar, assim. Uma coisa meio de, sei lá, observar mais. Tanto que quando eu tenho bem menos amigas negras do que amigas brancas, assim, é 1 para 10. E o que eu tento muito quando eu tenho tempo com elas é de a gente se fortalecer também como mulher, dentro da nossa estética e, enfim, eu acho que fortalecer não só no campo social, financeiro, mas emocional também, que é muito forte. Acho que é isso. Obrigado, Annelise, por essa fala. Acho que é muito importante e tem super a ver com o que a gente vai falar daqui para frente agora. Porque primeiro a gente traz uma série de informações que chocam, que trazem algumas dores, na verdade trazem muitas dores, mas a gente precisa também olhar para frente, a gente precisa seguir em frente com novas narrativas. Quero só ler o que a Isabela escreveu aqui, que vale voltar na pergunta sobre o nosso ponto de partida, pensando que os que estão bem atrás no ponto de partida são os que nem conseguem chegar no final, sendo a vencer o Covid ou a qualquer outro dado que foi dado. É estranho, né? É muito dolorido a gente pensar que, por mais que a gente tente, a gente está sempre atrás. Aliás. Hoje mesmo passou de novo na minha timeline aquele vídeo da Viola Davis, não sei se você já viu, onde ela está dando uma entrevista e ela fala que ela tem a mesma carreira, basicamente, da Meryl Streep, e ela não tem o mesmo reconhecimento que a Meryl Streep tem. E são 2 atrizes fenomenais, são 2 atrizes sensacionais, mas você não consegue colocá-las uma do lado das outras. Você não consegue, uma do lado da outra, você não consegue equipará-las. Por quê? Por que isso acontece? E como isso pode acontecer? Aí é a pergunta que eu trago, que a gente vai refletir a partir da próxima sala que a gente vai abrir aqui. Mas antes de ir para a próxima sala, quero reforçar essa frase que a gente já conhece, né? Se você está no Twitter, você já leu. Se você está nas redes sociais, você já leu essa frase. E por mais chavão que ela já está se tornando, a gente precisa entender o que é ser racista e a gente precisa entender o que é ser antirracista. Ser antirracista é a gente reconhecer qual é o nosso lugar na luta contra o racismo. Ser antirracista é a gente reconhecer quais são as novas narrativas que nós precisamos escrever. Nós somos jovens, nós somos pessoas que têm conhecimento, nós somos pessoas que estamos buscando conhecimento e não dá mais para a gente ficar num muro de lamentações, num muro de reclamação, tendo uma comiseração por nós, né? Tendo uma autocompaixão a ponto de a gente não reagir. Isso também é projeto, a gente não reagir. É projeto a gente ficar somente se lamentando, é projeto a gente somente ficar falando sobre as nossas dores. A gente precisa falar sobre as nossas alegrias também e sobre tudo aquilo que nós gostamos e nos atravessa. Engraçado é que tem casos como esse da Viola que quase um senso comum que ela é uma atriz completa e fantástica, sempre enaltecida na internet, mas a internet, no caso dela, né? E aí eles perguntam por quê. E toda essa comoção não leva ela a ter o crédito e oportunidades que fazem jus a quem ela é. Parece que nunca será o suficiente. E essa é a sensação, porque quem está no poder é gente branca. Quem está no poder
é quem tem, vamos lembrar do papo de interseccionalidade lá atrás, é quem está na parte de cima, né, dessa fração. Então, quem está na parte de cima da fração não quer que quem está embaixo, de acordo com o olhar deles, seja colocado para cima. Por que o terceiro mundo é da linha do Equador para baixo, né? Por que nós somos terceiro mundo? Por que nós estamos embaixo, né? Como que começou isso, sabe? Então tudo isso é um projeto para nos colocar realmente embaixo. Então há um autor, né, um sociólogo católico chamado Afonso Garcia Rubio, que ele fala sobre a questão da oposição e exclusão. A nossa sociedade ela é construída dessa maneira. Então é céu, inferno, é Deus e Jesus, até isso, né? Porque a gente acha que Jesus é menos porque ele se tornou homem. A gente coloca sempre essas coisas, né? Então, Jesus Deus e Jesus homem. A gente vai colocando sempre essas frações e sempre o que está abaixo é algo subalternizado, é algo que é colocado inferiorizado. E aí, quando a gente olha, a partir do que ele fala, ele propõe uma inclusão, né? Ele propõe um olhar inclusivo. E aí, o inclusivo, para a gente ainda tá também num olhar meio depreciado, né? Essa palavra está desgastada. Muitas palavras boas estão sendo desgastadas aí, como empatia, por exemplo. E aí ele propõe esse olhar de inclusão, né? Um olhar que abraça, e aí você não tem uma coisa acima e outra coisa abaixo, mas tudo do lado, né? Você tem ali meio que a barra, né? Então, não sei o que, barra, não sei o que lá, assim, do ladinho mesmo. Então, gente, voltando ao que a gente estava falando aqui, dessa sociedade racista, que não basta a gente dizer que não é racista, mas a gente ser antirracista é trazer novas narrativas. Eu não sei quem já viu, quem não viu, eu vou mandar o link aqui, acho que é importante vocês verem, é o TED Talk da Gabi de Pretas. Ela fala, né, sobre o novo olhar sobre a pessoa negra, novas narrativas importam. Então, assim, cara, esse TED Talk dela me deu um refrigério hoje, inclusive, de rever, né? Se eu puder rever ele todos os dias, vai ser muito bom para mim. Basicamente, é um devocional antirracista. Mas é muito importante, depois vocês olham, né, assistam esse TED Talk, e aí ela fala sobre essa nova narrativa. E ela traz uma pergunta no finalzinho do vídeo, que está no slide seguinte, que é o seguinte: que novas narrativas você quer colocar no mundo? Então, no final da nossa fala aqui, eu quero pedir que você responda essa pergunta. Mas é muito importante que você reflita sobre isso. Que novas narrativas você quer colocar no mundo? Às vezes a gente vive muito no combate, a gente vive na reclamação, como eu falei, e a gente esquece de propor novas coisas. A gente se desgasta muito na internet, a gente se desgasta muito nas discussões, a gente se desgasta muito com pessoas que não querem evoluir no discurso, né, no debate. Enquanto isso, a gente está perdendo tempo, o tempo que a gente poderia utilizar para construir novas narrativas. E aí tem sido uma luta diária, assim, constante para mim, eu confesso para vocês, de calar-me um pouco em relação às minhas reações e propor, né, e agir, não somente reagir, mas agir em favor, né? Então, uma das proposições que a gente tem aí é o projeto que tem no Brasil, que eu estou junto com o Matheus, o Timóteo, a Isa, a Vicente, a Taínes, a mais outros amigos nossos, o Lucas, o Luiz Gustavo. A gente está propondo aí narrativas, né? Novas narrativas, coisa boa, né? O que tem no Brasil? Tem coisa boa, e essa coisa boa é coisa preta. Então, isso são novas narrativas, né? Mas, afinal, quem somos nós? Quem somos nós, negros e negras? Negros e negras que fazem parte desse território brasileiro? Nós somos diversos. Nós somos diversos em cor, nós somos diversos em textura capilar. Embora seja uma questão a gente pensar por que o nosso cabelo é 4A, 4B, 4C e o cabelo liso é 1, por que o nosso é o último e o cabelo liso é o primeiro? Olha aí. Então, mas nós somos esses cabelos 4A, 4B, 4C, nós somos os traços mais negroides, que as pessoas gostam de falar, nós somos os narizes mais largos, nós somos as bocas mais carnudas, nós somos as peles mais retintas, as peles mais pigmentadas, nós somos as peles menos pigmentadas também, nós temos diversidade, nós temos diversos gostos, os gostos que nós negros que estamos aqui são diferentes. Ninguém precisa gostar da mesma música, não é porque você é negro que você precisa gostar de Emicida, isso não é obrigação, não é porque você é negro que você precisa, que você é negra que você precisa ser fã da Beyoncé e performar ela lindamente.
Óbvio, Emicida é bom, Emicida é ótimo, mas estou dizendo que não é obrigado, porque senão a gente performa o que é ser negro, né? A gente coloca mais uma vez a gente na caixa, sabe? Por que o branco ele não tem um estilo? O branco ele pode ter uma diversidade de gostos e a gente não, né? E isso é algo que é muito louco, assim, porque a gente vê, principalmente nas redes sociais, meio que uma galera ditando o que é ser negro. Só que ser negro é você também ter uma diversidade de gostos musicais. A minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de MPB, e a MPB antiga, não é a nova MPB, não. E eu não gosto, eu já sou totalmente do hip hop, eu sou criado com o hip hop da moda 1, 2, 3, todos aqueles CDs que vendiam no camelô eu comprava e colocava no meu MP3. Então eu sou criado nessa base aí. Amo Kirk Franklin, amo Fred Hammond, amo todos esses grupos assim, brasileiros também, né? Groove Soul, Templo Soul, enfim, vou ficar aqui uma hora falando. Então é muito importante que a gente olhe essa diversidade, e nós somos diversos, né? Acho que é muito importante a gente falar também que nessa diversidade há espaço para pessoas negras que querem alisar os seus cabelos, né? Não é porque você é negra que você tem que deixar o seu cabelo natural, deixar o seu cabelo crespo. Você pode ter essa diversidade, mas o básico é a gente ter a consciência racial, entender que nós estamos sempre atrás nessa sociedade que foi construída dessa maneira, e a gente precisa chegar lá, a gente precisa chegar na frente, buscar essa equidade. Vamos lá. Temos vários tons de pele, já falei sobre isso, né? E aí a gente entra numa questão do colorismo, embora não dá para falar aqui porque é um dia só para falar sobre o colorismo. Mas olha aí o tanto de cores que se tem. Não dá para a gente colocar ou é preto ou é branco, como nos Estados Unidos é feito, né? E eles têm muita facilidade de falar sobre isso. Por exemplo, tem gente que fala, poxa, a Mariah Carey é negra. Ela é negra nos Estados Unidos porque ela tem descendentes negros. Lá é assim, é bem tranquilo. Aqui é muito difícil da gente falar sobre isso porque nós temos esse mito da miscigenação racial, né? E como eu já falei mais cedo. Mas olha só o tanto de cores que nós temos. Olha só o tanto de pele que nós temos. Como é difícil a gente falar sobre isso, mas nós temos diversos tons de pele, né? Às vezes você pode ser uma pessoa que está ali meio rosada, mas que você tem os traços negros. E você é uma pessoa que tem o seu pai negro. Então isso é muito difícil a gente entender. Esse rolê aqui no Brasil é algo que tem sempre sido discutido. Eu já indico vocês seguirem o João Bigon, que ele fala muito bem sobre essa questão, sobre outros assuntos também, mas sobre essa questão especificamente. Somos talentosos em diversas áreas. Eu quero apresentar para vocês algumas pessoas. Acredito que muitos de vocês já conhecem muitos deles, já que vocês estão nas redes, mas nem todos devem conhecer. Então, a gente cria novas narrativas assim, né? Focando em outras pessoas. Pode passar aí? Modo beleza, quem não conhece Josi Ramos, né? Tem gente que não conhece, porque senão ela não teria somente 163 mil seguidores no Instagram. Então ela fala sobre moda e beleza, a forma como ela se porta, a forma como ela explica o seu conteúdo, o fato dela estar ali com os seus traços, que são traços realmente negroides, traz uma nova narrativa para esse olhar da moda e da beleza, e das meninas negras se identificarem como meninas realmente que podem falar sobre isso, né, de trazerem esse estilo. Pode passar. Teologia, o Afrocrente também, quem está no Twitter e quem está no Instagram sabe qual é o rolê dele. Ele fala muito sobre uma teologia negra, e a teologia negra ela tem um lugar muito importante na luta antirracismo, que está dentro da igreja. A gente também pode falar um dia somente sobre teologia negra, é algo que eu tenho estudado no mestrado. E o Davidson Baraúna é um amigo querido, ele tem postado muitos conteúdos teológicos, né, conteúdos devocionais também, e uma narrativa teológica. É um cara que é negro, ele é de uma região periférica aqui do Rio, ele é da Penha, e ele está falando sobre igreja, né? Às vezes a gente vai muito só num lugar meio reformado, a gente se alimenta demais da teologia reformada e esquece que existem outras teologias por aí, e esquece que existem outras pessoas que não são homens brancos, héteros, num formatinho, né, falando sobre teologia. Então, pesquisem esses dois aí, e já vou apresentar também uma mulher.
afrofuturismo. A Morena, ela teve agora sua bebê, então ela está um pouquinho ali ausente das redes, né, em relação a conteúdos, mas ela fala muito sobre essa questão do afrofuturismo. É muito importante que a gente entenda que o futuro ele vai ser construído a partir de novas narrativas negras, né? Então é isso que a gente está falando aqui, e ela trata sobre isso no canal dela, ela tem um podcast, então vale a pena você seguir para conhecer e também desmistificar e tirar um pouquinho do seu preconceito com as religiões de matrizes africanas, né? A gente entender a validade da fé, ela é uma mulher candomblessista, então é muito interessante também segui-la e ver como ela fala da fé dela com tanta propriedade, com tanta clareza. É muito interessante esse conteúdo que ela tem. Ilustração e design, Thay Cabral, maravilhosa, inclusive estou com o calendário dela aqui. Ela é sensacional, uma amiga querida, e tem feito um conteúdo aí, né, com narrativas que são incríveis, narrativas que mostram pessoas negras com alento, sabe? Não pessoas negras no lugar de agressividade, como a mídia mostra muito pra gente, né? Mas ela traz ali novas narrativas incríveis sobre as pessoas negras, e ela utiliza o conteúdo dela sempre em tons de pele negra também. Acho muito interessante isso. A Cris é a pessoa que fez esse slide para mim, né? É uma menina aqui de São João de Meriti, lá da minha igreja, e eu super indico ela, porque ela tem feito material lá da nossa igreja também, @Juventude Sou Nós, e é super talentosa, tem crescido aí na sua profissão. Masculinidade, já é o Caio César, é um cara que fala especificamente sobre isso, sobre masculinidade e tudo que envolve esse mundo da masculinidade. Tem um livro com outros homens negros também escrevendo. E o Vanderlan Nascimento, ele trata nesse âmbito da masculinidade, da beleza do homem negro, né? Então ele dá tutorial de tratamento de cabelo, dá tutorial do cuidado, né, do homem negro, e isso é falar sobre masculinidade também, né? O homem negro se cuidar, o homem negro ter cuidado com a sua pele, com o seu cabelo, com a sua barba. Isso é muito importante. Empreendedorismo, não sei quem conhece aqui a Ellie Daquino. A Ellie Daquino, ela é empreendedora na empresa Afrobox. Essa empresa é a primeira empresa brasileira, né, como rede de produtos de beleza para pessoas, mulheres negras. Então você escolhe ali os seus produtos, ela faz um combo, né, ela faz a caixa e manda, ela e toda a equipe, e manda para casa das pessoas. Então é muito interessante essa entrega aí desse kit que você pode montar, e ela tem crescido bastante no seu negócio. E você tem o Tarso Oliveira, é um cara que trabalha com a empresa Troca, tá vendo essa empresa aí que tá mostrando? A empresa dele, ela cuida de inserir no mercado de trabalho pessoas em vulnerabilidade social. Olha que incrível. Então ele vai ajudando aí essas pessoas negras a chegarem em lugares que talvez elas nunca chegariam. E aí, preto empreendedor, né? Isso é importante. Cuidado pastoral, você tem a Fabíola Oliveira e você tem o Matheus Machado. Os dois são daqui do Rio de Janeiro. O Matheus Machado, ele é da Igreja Batista Barão da Taquara, e a Fabíola Oliveira, ela é da comunidade Batista de São Gonçalo, mas ela mora na Taquara também. E ela tem um corre incrível no Odara Produção Cultural. São duas pessoas que têm postado conteúdos sobre cuidado pastoral, né, devocionais também. E é muito importante que a gente veja isso de pessoas negras, que a gente consuma isso, né, no melhor sentido, de pessoas negras. Como eu falei lá no âmbito da teologia, a gente está sempre acostumado a ver coisas óbvias que são faladas por pessoas brancas e fala, meu Deus, uau. Mas tem pessoas negras que têm falado sobre coisas, inclusive sobre coisas surpreendentes, super inteligentes, e esses dois eu indico aí. Educação, Natane Dias é minha esposa, professora de literatura e português, maravilhosa, e trabalha no 2º ao 5º ano, então é uma referência para aquelas crianças, vendo uma professora negra, e ela é a única professora negra de cabelo crespo, que realmente assim, demonstra, né, uma consciência racial, mas eu acho que só tem 2 ou 3 professoras lá que são negras, mas não tem essa consciência racial, então é muito importante o papel dela ali. E o Levi, né, o Leandro Vicente, que tem um canal que fala sobre inglês, sabe? Papo de intercâmbio, falar um homem negro falando sobre questões de línguas estrangeiras, isso é muito legal. E isso é uma nova narrativa, né? Então sigam os dois aí também. A educação, Pretinhas de Leitura, gente, olha, sem comentários para elas, são 2 meninas, acho que são irmãs, incríveis, e vale super a pena a gente seguir
e conhecer, né, esse papel da literatura infanto-juvenil e como que a gente pode também trazer essas novas narrativas para as nossas crianças. Subjetividades negras, aí você tem a Gabi de Pretas, que é a menina do vídeo que eu coloquei, né, a mulher do vídeo que eu coloquei, e o João, como eu já falei, ele tem tratado pontos específicos sobre subjetividades negras, inclusive a questão do colorismo. Ele é bem sóbrio nesse sentido, super sólido também. Cultura geek, não sei quem gosta, quem curte. Tem aí, ó, Preta e Nerd, tem o Load. Eu não sou muito dessa área de cultura geek, então a galera me indicou e super curti depois que eu fui conhecer. Então vale a pena, você que gosta dessa cultura e já me falaram, né? E obviamente eu já imaginava o quão difícil é ver gente preta nesse ambiente, né? E que possa trazer essas narrativas. Humor, gente, Camila de Lucas, ó, aqui, ó, coraçãozinho pra ela, maravilhosa. E o Kaique também, são duas pessoas que eu gosto de seguir nessa questão do humor, porque a gente também acaba rindo de situações específicas, né? Música, esse canal, a UR, é um canal do Rio de Janeiro, e ele fala sobre, não somente sobre música, mas a cultura de uma forma geral, a questão audiovisual. Vale muito a pena, um conteúdo sensacional. E você tem a MC Sofia, uma menina de 15 anos que, cara, voa, assim. E ver ela crescendo na mídia, assim como muitas meninas crescem, muitos meninos crescem, e ver a consistência do que ela fala, a seriedade e a leveza que ela tem, eu acho que isso é incrível e a gente precisa aprender com as novas gerações também. Isabela Vicente, sem comentários, não preciso dizer, porque vocês já conhecem, maravilhosa, conteúdo básico sobre política, e eu acho muito incrível porque ela trabalha diretamente num ponto que muitas pessoas têm dificuldade de entender, que é a própria política, né? Então, ela é incrível da gente seguir. E sim, é mais conhecida como a nossa presidenta. Vem aí, Isabela Presidenta e vice Marina Silva. Por fim, eu não me apresentei no início, mas eu quero me apresentar no final. Meu nome é Rona Lima, eu tenho 31 anos, eu sou pai da Alice, que está na barriga, como vocês estão vendo, marido da Natane, sou formado em publicidade e teologia, faço mestrado em teologia na PUC-Rio, tenho pesquisado sobre teologia negra e suas implicações pastorais, tenho produzido conteúdos e tenho buscado cuidar, né, não somente produzir conteúdos, mas também ter um cuidado pastoral antirracista. Então, toda a caminhada que eu tenho tido aí é numa luta antirracista a partir do ambiente que eu amo, que é a igreja. E tenho buscado também não somente performar, porque às vezes as pessoas performam, né, um lugar web crente na internet, mas mostrar que a minha vida é uma vida voltada para isso, com erros e acertos. Eu e a Natânia, a gente tem esse olhar muito sóbrio, muito pé no chão em relação a isso. E amo compartilhar sobre isso, tenho aprendido demais, porque a gente não basta somente a gente passar conhecimento, mas a gente precisa buscar conhecimento para passar esse conhecimento. E assim a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo junto. Enfim, em breve, publicações, alguns materiais. A gente tem puxado aí, como eu falei, o que tem no Brasil. Sigam essa página. Eu trabalho integralmente na Igreja Batista em Parque Elian, aqui no Rio de Janeiro, que é na cidade de São João de Meriti. Então, vocês podem seguir também @Juventude Sou Nós, que é o corre que eu tenho lá na igreja, vai fazer 4 anos. A gente tem produzido coisas legais também. Enfim, é isso. Isso são novas narrativas. Isso é a gente não falar somente sobre racismo. Eu não falo somente sobre racismo, eu falo sobre tudo. Inclusive sobre o Deus que eu amo, sobre o Deus que eu acredito e o Deus que me fez assim e me faz seguir com fé, seguir confiante de que nós estamos construindo um mundo cada vez mais próximo daquilo que Deus quer e até que Ele venha, a gente vai seguir nessa pegada. Esse slide final é um texto pessoal que diz o seguinte: por trás de cada pessoa preta tem uma história. Por trás de cada pessoa preta há marcas de chicotes que não pedimos, mas nos foi imposto. Esse chicote nos dilacera todos os dias. Expondo as feridas abertas, nós podemos curá-los. Pretos, sarem uns aos outros. Brancos, reconheçam o chicote nas mãos de vocês e deixem-o no chão. E acostumem-se, pois estamos nos curando e ocupar espaços faz parte da nossa cura. Estou sendo curado, eu espero que vocês estejam sendo curados. É isso. Um beijo para a galera da CGF, óbvio.
Arrasou. Quero agradecer aqui o Ronan pela disponibilidade, né, de ter tirado esse tempo para falar com a gente. Foi super importante, muito construtivo, eu adorei. Acredito que todo mundo aqui ganhou bastante conhecimento, informação e que a gente parta para a luta agora, né? Vamos ser ativos nisso aí. E acho que é isso. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até o final. Foi um prazer estar com vocês.